aí, meus queridos inscritos e não inscritos? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black, e hoje eu vos trago a quinta parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu Inshumatsu. E esse vídeo não vai ter salve, pois os salves ocorrem dia sim e dia não. E como não terão salves nesse vídeo, haverão salves no próximo, e assim por diante, nessa mesma sequência de dia sim e dia não. E agora sim, bora continuar essa obra de arte. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Shumatsu no Valkyrie? Episódio 5. O passado do Alucard. A história continua, com o Jack e o Hércules entrando na arena, para que a quarta luta pudesse se iniciar. A apresentação de ambos seria idêntica do anime e do mangá, com o Jack recebendo olhares de puro terror e medo, quanto ao Hércules, recebia olhares de conforto e admiração. Em outras palavras, de um lado, estava uma das mentes mais maléficas da humanidade. E do outro, estava um semideus, do qual representava a justiça, e um dia já foi humano. E enquanto eu observava o início da luta, a Brunhilde estava saindo de fininho dali sem perceber, para logo ir de encontro com uma certa pessoa. E ao chegar na arquibancada, a Brunhilde foi até onde o Adão estava, e perguntou o seguinte a ele: "Com licença, Adão, mas será que você poderia me dizer o porquê odeia tanto Alucard, já que mesmo que o seu próprio filho te matasse, isso não seria o suficiente para gerar ódio, mas sim rancor?" E ao ouvir isso, o Adão fica em silêncio, enquanto que tinha algumas lembranças, das quais o causavam muita dor de cabeça. Literalmente. Mas a Brunhilde fica insistindo pro Adão contar o motivo, e isso estava deixando ele com uma dor de cabeça cada vez maior. Então o Caim diz o seguinte, enquanto que fazia uma cara feia pra Brunhilde: "Cai fora daqui, sua valquíriazinha chata, não tá vendo que o papai não tá a fim de falar?" E ouvindo isso, a Brunhilde começa a sair dali, e voltar para onde eu estava. Mas enquanto ela passava por um corredor, uma pessoa vem correndo na direção dela. E quando ela percebe, aquele era o Abel, que é o filho mais novo do Adão. Então o Abel diz o seguinte, enquanto que fazia um sinal para Brunhilde manter tudo em segredo. Daí o Abel começa a dizer o seguinte, com uma cara meio triste: "Todo esse ódio que o Adão tem pelo mano Alucard, começou logo após o nascimento dele, quando ele recebeu aquela graça divina, e logo em seguida um poder demoníaco entrou nele, fazendo com que as suas asas ficassem negras, e o poder de sua graça fosse completamente corrompido." A princípio, o papai não estava entendendo nada, mas com o passar do tempo, ele começou a teorizar que aquele poder demoníaco do Alucard era como se fosse uma maldição dos deuses, por ele ter comido todas as maçãs sagradas na frente deles, e não os ter tratado com respeito. E em vez dele pagar por esses pecados, os deuses decidiram amaldiçoar o Alucard, para que ele se sentisse culpado por seus atos. E com o passar do tempo, o Adão foi começando a deixar o Alucard de lado, até o ponto da mamãe ser a única que cuidava dele. E como ele não estava nem aí pro seu próprio filho, ele nem se deu ao trabalho de o dar um nome, por isso ele era chamado com apelidos, como Aberração, Demônio, Diabinho. E toda vez que a Eva o amamentava, o Adão dizia o seguinte: "Por que não nos livramos logo dessa aberração, e fazemos novos filhos, e dessa vez, filhos que não sejam demônios?" E por mais que o Alucard fosse apenas um bebê, ele conseguia entender tudo o que o papai falava, e não ficava nada bem emocionalmente. E com o passar do tempo, o Alucard foi crescendo, e somente a Eva cuidava dele, já que o Adão considerava seu próprio filho como um demônio. E quando Caim nasceu, o Adão disse para ele não ficar perto do Alucard, e que ele era um demônio e não o seu irmão. Mas isso foi só com Caim, porque eu sempre fingi não gostar do Alucard, para não deixar o papai bravo. E a propósito, o Alucard não vivia na mesma casa que o papai e a mamãe, e sim em uma casinha improvisada no meio de uma floresta, da qual era cheia de criaturas, e era habitada principalmente por demônios. E toda vez, a mamãe ia visitar o Alucard, sempre com alguns mantimentos, e por mais que ele caçasse a sua própria comida, ele não poderia viver apenas da carne crua dos demônios que ele matava, e da água suja que havia naquela floresta.
E depois de vários encontros, algo além do amor de mãe e filho começou a surgir entre o Alucard e a Eva. Até que em um certo dia, enquanto andava por aquela floresta, eu acabei vendo uma cena muito chocante. O Alucard e a Eva estavam se beijando. E por mais que eles fossem mãe e filho, eu não via nada de errado nisso, a não ser pelo fato do papai ter levado o chifre. E depois disso, eu fiquei acobertando o caso dos dois, por alguns anos. Até que em uma fatídica noite, o Adão viu o Alucard beijando a Eva, enquanto que dava um forte abraço nela. E por um milagre divino, o Adão achou que o Alucard estivesse tentando estuprar a Eva, e por isso ele nem ligou para aquele beijo, e foi para cima do Alucard, tentando matar ele. E logo o Alucard começou a lutar contra o papai, em uma batalha brutal de punhos, da qual o papai estava dando uma surra no Alucard. Mas aí do nada, uma espada surgiu na mão do Alucard, e ele começou a fazer vários cortes no papai, e o papai por sua vez, pegou o osso de um animal morto que estava ali perto, e foi lutar contra o Alucard, copiando todas as suas técnicas. Mas depois de um tempo, o papai acabou ficando cego, e o Alucard aproveitou a chance para cortar a cabeça dele. E depois de assassinar o Adão, o Alucard disse para eu e a mamãe dizermos ao Caim que ele tentou estuprar a Eva, e matou o Adão. E o Alucard só disse pra gente fazer isso, porque ele não queria que a nossa família fosse mal encarada pelos deuses, já que era muito melhor os deuses olharem para eles com pena, do que com nojo. E depois desse dia, o Alucard saiu daquelas terras, levando consigo uma foto, da qual estava ele, eu, a mamãe, o Caim, e o Adão. Então ele foi para o inferno, e lá ele ficou. E já no inferno, ele assumiu o nome de Alucard, já que querendo ou não, ele teria que ter necessariamente um nome. E após o Abel terminar essa história, a Brunhilde ficou sem palavras para toda essa informação. Então, ela saiu dali, e foi até onde eu estava. E chegando perto de mim, ela apenas me dá um abraço, e fica chorando um pouco. E eu retribuo o abraço, enquanto que a confortava, por mais que eu não tivesse ideia que ela estava sabendo sobre o meu passado. Enquanto isso, a luta do Jack e do Hércules seria praticamente a mesma luta, só que com uma pequena diferença. Aqui nessa história, o Jack estaria bem mais rápido e ágil, até o ponto dele eventualmente avançar para cima do Hércules, e conseguir cortar ele com uma lâmina. E assim como no mangá, o Jack engana o Hércules duas vezes, a primeira foi dizendo que a sua arma divina era uma tesoura gigante, e a segunda vez foi dizendo que era uma bolsa que tinha várias lâminas dentro. Mas foi só depois de muito tempo, que o Jack arremessou a roda do relógio da torre do Big Bang no Hércules, e o mesmo levanta o braço direito para parar a roda enquanto dizia: eu já havia te falado antes, não tem como um objeto feito por mãos humanas ferir um deus. Mas para surpresa de todos, a roda do Big Bang corta o braço do Hércules, e deixa ele sangrando bastante. E após isso, o Hércules finalmente descobriu que a arma divina do Jack era na verdade as suas luvas, das quais tudo o que era tocado por elas, virava uma arma divina. E assim como no mangá, o Hércules ativa o poder das suas tatuagens, e começa a usar os seus 12 trabalhos, para acertar o Jack. Mas Jack estava desviando de todos os golpes do Hércules, enquanto que atirava várias facas no Hércules, deixando ele cada vez mais ferido. Mas em um certo momento, o Jack se esquiva de um ataque brutal do Hércules, usando uma espécie de arma, da qual disparou um arpão para o algo de um prédio, e o Jack foi subindo no prédio em uma alta velocidade, para evitar ser acertado pelo Hércules. Mas para surpresa dele, o Hércules aparece do nada em pleno ar, e dá um socão nele, do qual faz ele cair de cima daquele prédio, bem em cima de uma cerca de espinhos, da qual fez um furo enorme em seu bucho. Mas mesmo sangrando muito, o Jack tira a barra de ferro de seu bucho, e vai andando cambaleando na direção do Hércules, enquanto que cantava aquela musiquinha. A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo. E quando ele estava bem perto do Hércules, ele começa a desabar no chão. E vendo isso, o Hércules diz: muito bem, agora eu acabarei com a sua dor, pobre alma. Assim, o Hércules se prepara para dar um soco com toda a sua força no Jack. Enquanto isso, eu estava tendo as seguintes lembranças. Flashback com
No tempo em que o Jack começou a matar várias pessoas, eu estava no inferno, sentado em um trono, sem fazer nada o dia todo, até que o Beelzebub chegou até mim e disse: Alucard, aqui está a sua próxima missão. Você tem que dar um susto entre aspas, num tal de Jack o Estripador. Então eu digo: missão dada, é missão cumprida, papai. E o Beelzebub diz: já te falei para não me chamar assim, porque isso me faz parecer um velhinho. Daí, eu e o Beelzebub começamos a rir um pouco, e logo eu vou para o mundo humano cumprir a missão. E enquanto eu andava pelas ruas de Londres à noite, por causa da minha super audição, eu acabo ouvindo um grito bem baixinho vindo de um beco. E quando vou até onde o barulho havia vindo, eu finalmente encontro quem estava procurando. Era o Jack o Estripador, e ele estava terminando de estripar uma rapariga, da qual ele havia encontrado pelas ruas. Daí eu começo a andar lentamente na direção do Jack, enquanto que pensava que o jogo comece. Assim, o Jack olha para mim com aquele seu olho especial, e vê algo assustador. A única coisa que ele podia ver através de mim, era o próprio demônio em pessoa. E logo ele começa a fugir do local, tentando me enganar, entrando em vários becos e ruas, no intuito de me despistar. Mas eu estava apenas me teleportando para perto do Jack, enquanto que dava um sorriso diabólico. E isso foi se repetindo por vários dias, até que virou rotina. Toda vez que o Jack matava alguém, eu aparecia no local, e ficava seguindo o Jack, sempre dando um sustinho entre aspas. E até mesmo quando o Jack ia dormir à noite, eu aparecia sentado em uma cadeira, ao lado da cama do Jack, segurando um relógio, enquanto que dava um sorriso macabro. E por causa disso, a sanidade mental do Jack foi piorando, e ele começou a correr cada vez mais rápido, para tentar fugir de mim. E após vários anos, eu paro de perseguir o Jack, e apareço na frente dele dizendo: e aí, Jack, qual é a sensação de ser perseguido, pelo desejo de vingança de todas as vidas que você tirou? E o Jack diz o seguinte, totalmente pálido: é horrível. Por favor, me leva logo pro inferno. E eu pergunto: tem certeza disso? E na mesma hora que falei isso, eu faço um mini portal aparecer na minha mão, e através dele o Jack pôde ver como é o inferno. E depois dele ter essa visão, eu falei o seguinte, enquanto que abria um portal bem grande na frente dele: você tem duas opções. Ou espera até morrer de velhice, para logo em seguida ir para o inferno, e passar toda a eternidade em sofrimento. Ou, ir para o limbo, que é um lugar onde não existe nada, e um universo inteiro é gerado na mente do condenado, sendo que você ficaria preso em um lugar, do qual seria tão bom, que você não iria querer sair de lá nunca mais. Por mais que seja tudo uma ilusão sem fim. E ouvindo isso, o Jack não pensa duas vezes, e entra dentro daquele portal, assim, sendo mandado para o limbo. E lá, o Jack estava tendo vários sonhos, com a sua mãe, nos tempos em que ele era feliz de verdade. Flashback off. E nessa hora, o Jack desvia do soco do Hércules, enquanto que fazia o seguinte movimento. Ele cobre as suas luvas com seu próprio sangue, para logo em seguida se apoiar colocando seu pé esquerdo para frente, enquanto enfiava as suas duas mãos no peito do Hércules, atravessando sua carne, e a plateia, tanto do lado dos humanos quanto dos deuses, ficam horrorizados com aquilo. E quando o Hércules já estava morrendo, a última coisa que ele faz, é abraçar o Jack com seu único braço, enquanto que dizia: eu sempre irei amar a humanidade. Assim, o Hércules morre, e vira uma estátua de uma pedra verde, da qual vira pó logo em seguida. Daí o juiz das lutas diz: e o vencedor da quarta batalha da primeira rodada do Ragnarok é Jack, o Estripador. Mas ninguém comemora a vitória do Jack, e sim jogam pedras e outras coisas nele. Mas eu tava dando um leve sorriso, enquanto que me lembrava daquela época. E depois disso, eu fui até o meu quarto, já que até as Valquírias escolherem o próximo lutador, iria demorar um pouco. E chegando lá, eu sento no meu trono entre aspas, e começo a dormir. Mas pro meu desagrado, eu acabo tendo um sonho muito ruim, com o Adão e o Caim jogando pedras em mim. E depois desse sonho, eu sou acordado pela Geir, e ela tava dizendo que a quinta luta já iria começar.
Daí eu me levanto e vou até a arena, por mais que a minha mente não estivesse muito bem. E chegando lá, a primeira coisa que eu notei, foi que os deuses na plateia, estavam com caras tristes, e com seu orgulho completamente dilacerado, já que eles estavam perdendo de 4-0. E ao olhar mais atentamente, eu vejo que os deuses já haviam escolhido seu próximo lutador, e esse lutador seria o Rei do Olimpo, aquele que é considerado como o deus mais forte, o Bam Bam das paradas. O Zeus. E ao entrar na arena, ele vê que o seu oponente seria o Raiden Tamemon, que para quem não sabe, esse é o maior lutador de sumô da história. E assim que o Raiden entra na arena, o Zeus aponta o dedo para ele e diz: "Você não é digno de receber os meus golpes." E foi nessa hora, que eu dou um salto gigantesco, e paro ao lado do Raiden. E o Zeus fala: "É você com quem eu quero lutar, e aí, aceita lutar contra mim?" E eu digo o seguinte, com um olhar mortal: "Aceito, e se você perder, eu te mato." Assim, nós demos um aperto de mãos, e fomos cada um para um lado da arena, enquanto que o Raiden saia da arena, completamente entediado. Brunhilde em seus pensamentos. Será que ele ficou maluco? Não tem como o Alucard ser mais forte que o Rei dos Deuses. Valquirias em seus pensamentos. Se ele vencer essa luta, vai ganhar um presentinho muito especial. Deuses em seus pensamentos. Não tem como esse anjinho da morte ganhar do todo-poderoso Zeus. E depois disso, os deuses se reúnem com a Brunhilde, e eles chegam a uma decisão muito desconfortante. Daí o juiz das lutas diz o seguinte: "Bom, ocorreu um pequeno imprevisto sobre a próxima luta. Pois bem, que comece a última luta do Ragnarok. Alucard contra Zeus." E a Geir pergunta o seguinte a Brunhilde: "Como assim última luta?" E a Brunhilde diz: "Significa que se o Alucard ganhar, os deuses nunca mais irão interferir nas vidas humanas. Mas caso Zeus ganhe, todas as vitórias anteriores serão anuladas, e a raça humana será completamente aniquilada." E ao ouvir isso, as demais valquírias quase têm um infarto, e perguntam para a Brunhilde o que é que ela tinha na cabeça, para decidir algo assim sem antes consultar elas. E a Brunhilde fica em silêncio, só aguardando a luta começar. Enquanto isso, a Eva estava olhando para mim, com uma cara feliz, mas ao mesmo tempo triste, temendo que eu morresse. E o juiz toca a sua corneta, assim dando início à última luta. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte da história, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.